Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Jai Mata Kali, Jai Mata Durga, Kali Durga Namo Namah, 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 Kali Durga Namo Namah. Olá, eu sou a Flávia Esper e hoje a gente vai falar de uma deusa que é uma deusa queridinha minha, quem me acompanha já sabe. Tem um outro vídeo que eu fiz aqui muito mais explicado sobre a história, o simbolismo e músicas dela. Eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser ver. Mas hoje a gente vai falar da deusa Kali, uma deusa hindu. Vamos lá? Bom, esse vídeo faz parte do projeto do Oráculo da Semana. Tem um grupo no WhatsApp, vou deixar o link aqui, é gratuito. E todo domingo eu posto ali foto de 3 cartinhas para vocês escolherem. E na segunda-feira, a foto da carta com uma das deusas e o vídeo correspondente sobre essa deusa com a história e o simbolismo para quem escolheu a carta. Ok? Então vamos lá? Bom, Kali é uma deusa que é muito relacionada à destruição, à transformação. Ela é representada de uma forma muito dramática, né? O azul, na verdade, ele representa a pele negra, tá? Kali quer dizer preta, negra, né? Então ela é negra como a escuridão da noite, como o lugar em que todos os problemas, os medos também e as cores se desfazem, se unem. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, Kali aparece azul, geralmente nua, com uma saia de braços decepados à volta da cintura, um colar de crânios e os olhos assim arregalados e a língua vermelha para fora. É uma visão para muitos assustadora, mas é uma deusa extremamente forte, muito reverenciada e que, além desse lado da destruição, também tem um lado muito misericordioso que está ligado a isso. Além de ser uma deusa da destruição, é também uma deusa de criação, tá? Geralmente esse lado dela mais compassivo aparece quando ela é chamada de Kalimá, né? Que Má não tem a ver com maldade, Má representa muito uma coisa mais carinhosa, né? Como se fosse uma mãe, vamos dizer assim. Quando ela está nessa energia mais de mãe. Bom, então vamos contar um pouquinho da história de Kali? Tem muitas histórias, muitas versões, eu vou contar uma aqui. Quem quiser saber mais, vê o outro vídeo. E, bom, conta a lenda que os deuses estavam a ser expulsos da sua morada por demônios. E eles pediram ajuda a Shiva, mas Shiva estava em meditação. E aí pediram ajuda a Durga. E veio Durga montada no seu tigre e lutou contra alguns demônios, conseguiu vencer alguns deles, mas quando ela chegou diante de 2 deles, ela não conseguiu. E ela viu que ela ia perder e começou a sentir muita, muita raiva. E aí, do terceiro olho aqui, do meio da testa dela, franzido de tanta raiva, é que surge Kali, nua, com espada, dançando loucamente, com seu colar de crânios e sua saia de braços decepados. Kali surge da ira de Durga, num limite quando ela já conseguiu vencer alguns demônios, mas não está conseguindo vencer aqueles. E aí Kali começa ali a destruir, a lutar contra os demônios e vence. Mas de repente, quando ela corta a cabeça de um deles, ela percebe que de cada gota do sangue desse demônio que cai no solo, brota outro demônio. E começa a surgir legiões de demônio. E Kali não se faz rogada. Ela pega a sua espada e com a sua dança da destruição, ela vai matando todos aqueles demônios. E vai com a sua língua para fora, vermelha, daí a simbologia, bebendo ali o sangue antes que toque o solo, para que não surjam mais demônios. E é assim que ela consegue
destruir os demônios que ameaçavam os deuses e salvar todos esses deuses. Bom, acontece que ela, embriagada pela dança, pelo sangue, pela destruição, começa a continuar, né? Ela não para de dançar, ela fica embriagada com aquilo. E aí vão pedir ajuda a Shiva, que é o consorte de Kali. Vão pedir ajuda a Shiva. E Shiva vem, dança também com ela, até que ele se joga no chão, se deita no chão. E ela, quando encontra, ela é muitas vezes representada sobre o pênis ereto de Shiva deitado, né? Quando ela encontra com Shiva, esse princípio masculino da organização da energia, né? Ela acalma, ela retoma o propósito espiritual da sua dança e ali, naquele momento, ela recebe também no ventre as sementes para uma nova criação. Então, Kali é uma deusa extremamente forte que fala de uma energia que a gente muitas vezes joga para debaixo do tapete, que é a energia da raiva. Ela nasce da ira, da raiva de outra deusa. Só que ela também nos fala de como é importante, em alguns momentos, a gente acessar a nossa raiva, a gente acessar a nossa capacidade de cortar as coisas, seja como for, né, para destruir algo que está nos atrapalhando. É muito importante a gente perceber que Kali, ela é uma destruidora de demônios e também é vista como uma destruidora do ego, né, para que as pessoas consigam se conectar a algo maior. Ela não é uma destruidora de qualquer coisa. A raiva dela é direcionada a questões que nos atrapalham, que atrapalham o contato com a nossa divindade, que atrapalham a nossa libertação. Então, os devotos de Kali muitas vezes estão ali trabalhando a libertação do ego, né? Do que eles chamam de ego. Na verdade, não é bem o ego, mas é o que nos atrapalha dentro do ego a nos conectarmos com a unidade. O ego é aquilo que nos torna únicos, que nos individualiza, né? E ele é importante também, mas em determinados momentos ele pode atrapalhar a nossa conexão com o todo, com o divino, com lembrar quem somos, né? Principalmente quando esse ego está ferido ou tá, né, passou por traumas, etc. E vem ali com as defesas, com medos, com crenças, com arrogância, com coisas que nos impedem de nos conectarmos com quem nós realmente somos, com a nossa verdade de alma, com o que há divino em nós. Então, Kali, ela ajuda na liberação dos medos, na libertação do ego, na libertação dos demônios, né, do que nos atrapalha. E é por isso também que ela é compassiva, porque ela nos livra do medo. Ela nos livra do que nos impede de ser quem somos. Bom, perdão. Kali, ela está muito ligada ao término, à destruição. Quando algo precisa terminar, precisa terminar. E ela está muito ligada àqueles processos mais difíceis, né? Os deuses tentaram, chamaram Shiva, não pôde, chamaram Durga, Durga conseguiu até um determinado ponto, e aí vem Kali, né? Existem processos na nossa vida, ou características, ou crenças, ou padrões, né? Ou medos, que se repetem, que por mais que a gente trabalhe e tente, às vezes parece que nada resolve. Kali traz essa energia de que é tempo de finalmente resolver. De que você agora tem os recursos que precisa ou sabe buscar as pessoas que possam te ajudar para resolver essa questão de vez. Então ela traz muito essa energia de chega, basta, não dá mais. Para quem escolheu essa carta, para quem está conectado aí com a energia de Kali, o que é que precisa morrer na sua vida? O que é que precisa ser retirado do seu caminho agora? Sem dó nem piedade. Quais são os medos? Quais são as arrogâncias? Quais são as crenças? O que no seu ego está te aprisionando nesse momento que precisa ser liberado?
precisa ser trabalhado, precisa ir para terapia, né, ou para as meditações, enfim. Quais são as partes suas que estão te atrapalhando de chegar onde você quer? Precisam ser olhadas para que possam ir embora. E por outro lado, não é só destruição, mas o que que você quer recriar? Você vai limpar o terreno para construir o quê? Né? O que é que você quer levar como semente? Então, Kali fala muito disso, dessa libertação que nos aprisiona, dessa necessidade de destruir o que já deu, chega, basta, né? E ela fala muito também da nossa expressão e do nosso contato com a raiva. Esse outro vídeo que eu fiz aí, dançando e contando a história de Kali com simbolismo, eu fiz o texto, eu já tinha escrito há muitos anos, desde que eu comecei os workshops para Kali, né? Mas a dança foi fruto de uma situação que me deixou com tanta raiva, e na altura eu não consegui dar limites da forma necessária. E adoeci. E aí, em terapia, e conversando sobre Kali e tudo, lembrei dessa energia, retomei meu contato, que é uma deusa que me acompanha muito. E cantei muitos mantras, me conectei com a energia, coloquei a música e comecei a dançar. E foi a partir dali que eu comecei a melhorar também. Tanto emocionalmente, de trabalhar, de botar essa raiva para fora, de dar um direcionamento para ela, quanto fisicamente também. Né? Então, Kali, ela fala muito de como a gente trabalha e lida com a nossa raiva. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a raiva. Né? Às vezes a gente, principalmente nós mulheres, fomos muito educadas que não é bonito uma mulher ficar com raiva, gritar, ou esbravejar, ou dar limites, né? Que a gente tem que ser compreensiva o tempo inteiro. E às vezes a gente entra numa desconexão com a nossa raiva que não é saudável. A raiva é uma força que defende o nosso território. Os bichos agem com raiva muitas vezes, né? Ela é uma defesa da nossa integridade, é uma defesa do nosso território. Então, a gente sente raiva quando em algum lugar a gente se sente violado, a gente sente que os nossos limites foram invadidos. Isso pode ser físico, isso pode ser emocional, isso pode ser mental, né? É uma forma que a gente se sentiu desrespeitada. E aí vem a raiva. E isso pode ser também por nós mesmos. Às vezes a gente tem raiva porque a gente passou por cima da gente para tolerar absurdos, né? Ou para colocar o outro em primeiro lugar. É muito importante colocar o outro num lugar importante, mas a gente não pode passar por cima da gente. A Alia não tolera isso, né? Ui, tá caindo tudo aqui com vento. Desculpa, gente. Kali não tolera isso. Então, como é o seu contato com a raiva? Porque se a gente não sabe onde está a nossa raiva, como lidar com ela de uma forma construtiva, o que que acontece? Ou ela vai para o corpo, e aí a raiva vai para dentro, e aí vira doença, ou doença autoimune, ou dor de garganta, ou gastrite, ou seja lá o que for. Ou ela sai de uma forma descontrolada, destrutiva, e aí depois a gente se arrepende do que fez ou do que falou. Né? Então, as duas formas, ignorar a raiva não existe. Qualquer energia que a gente tem, qualquer emoção, não adianta ignorar, ela vai para algum lugar. Ela não vai sumir, né? Então, assim, olhar para essa raiva, acolher essa raiva, conversar com ela, tentar identificar qual foi o lugar em que eu me senti desrespeitada ou em que eu me desrespeitei. Da onde veio essa raiva? Ela está tentando defender o quê? Onde é que eu me senti invadida? Eu senti que passaram por cima de mim? O que eu passei por cima de mim? Quando a gente escuta as nossas emoções e a gente entende da onde elas surgiram, a gente escuta a mensagem delas, a gente pode usar essa informação de uma forma mais adequada e construtiva. Então, ok, olha, eu passei por cima de mim aqui nessa situação. Ou alguém me invadiu nesse lugar. E aí eu vou repensar
Qual é a minha postura diante dessa situação se acontecer de novo? Qual é a minha postura com essa pessoa a partir de agora? Ou se eu até quero continuar, se for possível, ou sair de uma relação, se eu até quero continuar numa relação com essa pessoa, ou num trabalho, ou numa situação, né? Então, Kali traz também a importância da raiva como uma energia fundamental e extremamente necessária quando a gente precisa se proteger, né? Então, assim, é, é aquela velha história. Ignorar as emoções que a gente acha feias e não cristãs, né? Não vai ajudar. A raiva, ela vira um pecado aí, capital, a ira, né? Quando ela está desordenada. Quando ela sai de qualquer jeito e vira uma destruição. Ou quando ela vira uma implosão. Em vez de eu destruir o outro, eu jogo isso para mim, né? Então, assim, se tirou essa carta, se escolheu essa deusa, além de pensar nas coisas que é bom cortar agora, nas questões do ego que precisam ser trabalhadas, nos medos, etc., vale muito a pena olhar para a sua relação com a raiva. Você consegue sentir raiva? Ou está tão desconectado que acha que nem tem raiva? Ninguém aqui está iluminado. A raiva é uma das emoções básicas do ser humano, né? Vai ver o filme lá, o Divertidamente, que fala dela também. Então, assim, sentir raiva você sente. Às vezes ela está disfarçada de tristeza. Às vezes eu não me permito sentir raiva, então eu sinto tristeza. E baixo dessa tristeza, na verdade, eu estou com muita raiva e não consigo nem perceber. Então, como é que é a sua relação com a raiva? Você consegue sentir a raiva, identificar? Estou com raiva, dar esse nome? Você consegue escutar a mensagem dessa raiva? Por que que eu estou com raiva? Onde é que eu me senti invadido? Onde é que eu passei por cima de mim? O que que eu faço com isso, com essa informação? Como é que eu posso agir diferente, ou me proteger, ou lidar com essa emoção? Você se permite sentir a raiva? Você diz que para você mesma, eu tenho direito de sentir raiva, é legítimo. Você acolhe, dá espaço para isso? E dar espaço não é sair por aí matando ninguém, né? E de um outro lado, como é que você lida com essa energia da raiva de uma forma construtiva? Quando a gente fala, por exemplo, tá com raiva, em vez de responder ou de mandar aquele e-mail, para, respira, não é para ignorar a raiva. É para não agir movido por uma raiva que ainda não está com consciência. Quanto mais a gente às vezes acha que é melhor não olhar, porque se a gente olhar, a gente vai aumentar aquela emoção, como se olhar alimentasse. Na verdade, é o contrário, né? Então, assim, se eu tô com raiva e eu ignoro, ela vai bater na porta cada vez mais forte e vai explodir ou no corpo ou para fora, de uma forma completamente desordenada. Por outro lado, se eu olho para essa raiva, senta aqui, vamos conversar, né? O que você tem a me dizer, me contar de mim e do que aconteceu? Aí sim, eu posso ter clareza da situação, clareza em qual foi o ponto, e se eu sair na raiva, eu saio xingando e eu também não vou ser assertivo. Clareza de qual foi o ponto. Olha, eu não gosto que essa pessoa haja dessa forma. Então, o que, que eu posso fazer para me defender disso? Se você agir dessa forma, eu vou embora, por exemplo, né? Ou eu percebi que eu passei por cima de mim, eu não queria aquele jantar de família de jeito nenhum. Saí de lá com enxaqueca, porque eu achei que precisava ir, tudo. Como é que eu posso lidar com isso, então, para que eu sinta menos raiva e menos enxaqueca, né? Como é que eu posso encontrar uma outra forma de lidar com essa situação? Aí, com essa clareza, a gente está usando a raiva de uma forma útil. Não quer dizer que eu nunca vou gritar com alguém. Às vezes, como Kali, às vezes é importante se colocar de uma forma veemente. E às vezes né, alguma explosão pode ser necessária. Situações dramáticas às vezes é o que resta e é o que funciona. Mas de uma forma consciente, cada vez mais consciente. Porque se a raiva perde o seu propósito,
se eu não sei do que eu tô me defendendo mais, se eu tô tão tomada pela raiva como Kali ficou embriagada na sua dança da destruição e com o sangue do demônio, eu perco o propósito, eu saio matando todo mundo e eu não consigo trabalhar a questão que originou a minha raiva de forma assertiva. Então, se você está numa situação aí de raiva, não é para ignorar, não é para agir na raiva, mas tenta respirar. Ou escreve e-mail, não manda, vai ler depois que dormir, para ver o que vai mandar e aí corta umas partes. Mas tenha clareza, busque ter clareza, não é ignorar a raiva. De eu tô com raiva, ela é legítima, por que é que eu estou com raiva? Onde é que isso bateu? E como é que eu posso agir para que isso não aconteça de novo? Então, se você escolheu essa carta, ou está trabalhando com essa deusa, olhar as questões egóicas que estão te impedindo de viver uma vida mais plena, de estar mais em contato com a sua alma, é importante. Perceber o que precisa de um basta, de um chega, acabou na sua vida e agir de acordo. Aconteça o que acontecer. Né? Se há um limite, é um limite. E terceiro, como você lida com a sua raiva. Tá bem? Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o outro vídeo de Kali, que aí tem muito mais história, mais conteúdo, mais simbologia. E vou pedir também para vocês, como sempre, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o link do oráculo para quem vocês quiserem, é de graça, entendeu? Que isso me ajuda também aqui, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Bom, vou cantar agora no final. No começo eu cantei um mantra para Kali, Durga. E agora eu vou cantar uma música do grupo Nataraja, chamada Kalimá, ok? Então vamos lá? Kalimarita Ivachure, Devinho de apari crânio, dia vordundani yasturar, Kabari lushari muluto. Kalimarita Ivachure, Devinho de apari crânio, dia vordundani yasturar, Kabari lushari muluto. Kalima. 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 Kalima.